Bom dia, amigos ouvintes da Mundial. Estamos dando início agora ao nosso programa Homeopatia na Rádio Mundial. Vocês que me acompanham há tantos anos sabem que agora nós estamos com um canal no YouTube. Então, esses programas da Rádio Mundial, nessa primeira metade, hoje o tema vai ser carcinomas de pele. Nós vamos falar dos cânceres mais comuns de pele. Isso tudo está sendo gravado e amanhã irá para o meu canal no YouTube, doutora Ana Clélia Matos. É só acessar no YouTube o canal e também no Facebook, página pública, doutora Ana Clélia Matos. Eu quero agradecer os comentários. Muitas vezes a vida é tão corrida e as pessoas escrevem muito, muito bom, e isso me incentiva a continuar. Então, muitos comentários agradáveis, incentivadores. Eu quero agradecer a todos vocês de coração. Muitas vezes eu procuro responder todos, mas às vezes com um pouco de atraso, e pode ser que tenha escapado alguns, vocês me perdoem, mas é muito bom saber que a gente está podendo ajudar, podendo trazer informação e levar uma qualidade de autoconhecimento para que vocês possam pensar, imaginar e ter conhecimento dessas doenças todas. Então, o nosso tema hoje é carcinomas, os carcinomas de pele. Nós sabemos que nós temos camadas na nossa pele, né? Então, você tem camada basal, aí nascem os carcinomas basocelulares. Nós temos a camada de células chamadas espinhosas, né? Escamosas. Aí tem os carcinomas espinocelulares e tem os melanomas, né? Que são os cânceres mais graves e que são da célula melanócito. Hoje eu não vou falar de melanoma. Melanoma é um assunto extenso e vai ter o dia só para falar do melanoma. Hoje eu vou falar dos cânceres de pele mais comuns. Calcula-se que 70% dos cânceres de pele, dos carcinomas de pele, sejam carcinomas basocelulares. Em geral, ele acontece nas pessoas de mais idade, assim, acima dos 50, 60, 70, principalmente acima dos 70 anos. É importante saber as causas dos carcinomas. O carcinoma basocelular, ele é de crescimento bastante lento e ele aparece em algumas áreas do corpo, como as áreas, por exemplo, no terço superior do nosso rosto, da nossa face. Então, ele é muito comum no nariz, ele é muito comum aqui do lado das bochechas, é muito comum no alto das orelhas, os locais do corpo, da face, onde incide mais sol. Calcula-se que 80% da radiação ultravioleta que nós absorvemos, já absorvemos até os 20 anos de idade. Por isso que é muito importante não expor as crianças ao sol durante muitas horas, né? Crianças que ficam o dia inteiro na piscina têm que repor o protetor solar, né? Hoje tem protetores solares aí que têm resistência à água. Criança que fica na praia, pessoas que têm o hábito de ir muito todo final de semana para a praia ou já moram na praia, as crianças ficam expostas ao sol. Tomar muito cuidado. Adolescentes que querem ficar morenas e se expõem ao sol, até os 20 anos de idade é onde você mais agride a sua pele. Nessas camadas que futuramente poderão ser os carcinomas de pele. O carcinoma basocelular, como eu já disse, é o mais frequente, e o espinocelular é de uma camada de células escamosas, chamado carcinoma espinocelular ou carcinoma de células escamosas, e ele acontece principalmente no couro cabeludo, nos homens carecas, né? Esses são os carcinomas espinocelulares, no dorso das mãos, né? Então, tomar muito cuidado com a irradiação de sol no dorso da mão. Nas orelhas também,
É um lugar. E nos locais perto dos lábios, dos orifícios. Então, ele é muito comum perto do orifício da orelha e perto do orifício aqui dos lábios. Então, essas feridinhas que tem, e que faz tempo que tem, e que formam uma casquinha, que você vai lá, arranca a casquinha, sangra, daqui a pouco forma outra casquinha, arranca a casquinha, sangra, tomar muito cuidado que isso pode ser um desses dois carcinomas, ou basocelular ou espinocelular. O basocelular, em geral, vai lá, tira a lesão cirurgicamente, o dermatologista tira com margem e está resolvido o problema. O espinocelular, ele tem que ter uma margem maior para ser retirado, né, com mais segurança, e ele tem uma infiltração linfática. Então, o espinocelular é um carcinoma mais agressivo que o carcinoma basocelular. O espinocelular, ele pode se infiltrar pelo sistema linfático e levar a metástases regionais, quer dizer, a recidiva do tumor na região e numa região maior, mais ampla, ou metástases à distância. O carcinoma espinocelular, ele é muito frequente nas pessoas que fumam e bebem. Então, é um tipo de carcinoma que ele pode não dar só na pele, mas ele pode dar na garganta, ele pode dar na árvore brônquica, dentro dos pulmões. Então, aonde inala aquela fumaça e aonde passa a bebida alcoólica. Então, pessoas que bebem e fumam têm uma condição muito maior de desenvolver o carcinoma espinocelular desde a borda dos lábios, dentro da boca, na garganta e nos brônquios e nos pulmões. Então, tomar muito cuidado com isso, né? É um carcinoma muito frequente. Esses carcinomas, eles são tratados cirurgicamente. No caso do basocelular, ele é retirado completamente, né? E cirurgicamente. O espinocelular, ele também pode ser retirado, mas ele também pode receber radioterapia. É um tipo de carcinoma que responde muito bem à radioterapia, que é o carcinoma de células escamosas ou carcinoma espinocelular. Muito bem. Vamos falar um pouco das causas da formação dos carcinomas pela medicina tradicional chinesa. No caso dos carcinomas de pele, eles têm uma origem na derme, que é a camada abaixo da epiderme. A camada da derme tem uma influência do baço. Então, o baço é o órgão do nosso corpo que toma conta da parte abaixo da epiderme, da derme. Então, qualquer situação de estresse emocional do tipo preocupação excessiva, ideias obsessivas podem lesar o baço. Ou comidas erradas, comer muita quantidade de carboidrato, muita quantidade de pão, de massa, de doce, lesa o baço. O baço, fundamentalmente, ele tem que eliminar a umidade do corpo. E quando ele está em deficiência, ele acumula a umidade do corpo. Toda vez que você tem umidade e exposição ao sol, você tem umidade e calor, você tem proliferação celular. Então, dentro da medicina chinesa, nós combatemos a umidade que se transforma com o tempo em mucosidade, que é uma umidade mais espessa, mais a presença de calor, que no caso da pele, muitas vezes esse calor está vindo de fora do corpo, atravessando a pele. Quer dizer, calor que vem do sol, da exposição ao sol. Isso vai diminuir a imunidade da pessoa. Então, toda vez que você tem umidade e calor, você tem proliferação, multiplicação de células, né? E com isso também a imunidade cai, né? Então, toda a formação de tumores na medicina chinesa vem da fleuma. Fleuma é essa quantidade de umidade que vem pela deficiência do baço. Então, a fleuma é desequilíbrio frontal do baço por falha de remover essa umidade e essa mucosidade a longo prazo. Então, a longo prazo, isso pode virar problema de pele, pode virar cistos em alguma parte do corpo, pode virar tumores em qualquer parte do corpo, nódulos em qualquer parte do corpo. Então, não é só na superfície da pele. A participação do baço, devido ao acúmulo de umidade e mucosidade, pode construir tumor em qualquer parte do corpo.
Toda vez que você fala do baço, a gente tem que pensar no pulmão. Por quê? Na relação de distribuição de energia, o baço manda energia para o pulmão. Então, você tem que ter um pulmão forte. Quem tem pulmão forte é porque tem um baço forte. Quando o baço começa a cair energia, ele acumula umidade, essa umidade muito frequentemente se acumula nas vias respiratórias, tanto na via respiratória alta quanto na baixa. E pensando que o pulmão cuida da epiderme, então uma exposição ao sol pega primeiro a camada superficial da epiderme, regida pelo pulmão, aprofunda e pega a derme, regida pelo baço. Então, toda vez que você tem problemas de carcinomas de pele, carcinoma recidivante, principalmente o carcinoma basocelular, que é muito frequente nessas áreas que eu já comentei, né? Que é nariz principalmente, borda em cima do nariz, aqui em cima da testa, em cima da orelha, né? Os carcinomas na lateral aqui do rosto, esses são os carcinomas basocelulares, tem uma ligação direta entre o desequilíbrio do pulmão e baço. E você pode ter o quê? Então, deficiência de yin, quer dizer, deficiência do yin. Toda vez que você tem deficiência de yin, o que é yin? É o frio, é a umidade, é a noite, tudo que é o feminino, isso é a energia yin. E o yang? O yang é o sol, é o calor, é o homem, é o movimento. Toda vez na natureza como geral, você tem deficiência do yin, você tem aumento do yang para compensar. Então, no caso da causa dos carcinomas de pele, você pode ter uma deficiência do yin total e aumento do yang, do total. Excesso de yang externo, quer dizer, excesso de sol. A pessoa que pega muito calor, exposição a raio ultravioleta, é um fator externo que agride a pele, lesa a pele. A deficiência do sistema de defesa superficial da pele, que nós chamamos de Wei Qi. A Wei Qi é aquela força energética que abre e fecha os nossos poros, que nos protege, que nos defende. Então, você sai num vento frio, a Wei Qi fecha os poros, para aquele vento não entrar. E na hora que você pega o sol, a Wei Qi abre os poros para eliminar aquele calor, para não deixar o calor penetrar no corpo. Então, você tem uma vasodilatação total da pele e sudorese, muito suor, para eliminar o excesso de calor, para que aquilo não penetre. Então, estagnação de Qi pelas emoções. Então, como a gente está mexendo aí? Falando de 2 meridianos, do pulmão e do baço, então o meridiano do pulmão é tristeza, angústia, estagna no peito aquela energia da angústia e da tristeza. A tristeza bate aqui no pulmão, né? E você tem a estagnação do Qi do baço, que leva ao quê? Pensamentos repetitivos, ideias obsessivas, você fica pensando dia e noite naquilo, não para de pensar. Misturado com a angústia e tristeza, você tem a estagnação do Qi e você pode, junto com o calor externo que vem do sol, junto com uma baixa imunidade, que muitas vezes uma pessoa está fazendo um tratamento de uma doença autoimune usando corticoide, está fazendo um tratamento de um linfoma, de uma leucemia, ou uma pessoa que fez um transplante de algum órgão e está tomando imunossupressores para não haver rejeição do órgão. Essas pessoas estão mais expostas, estão mais predispostas a ter carcinomas de pele. Então, tem que pensar na situação como um todo. Pessoas que se alimentam muito mal, que dormem mal, que trabalham muito, que não se preocupam em passar um protetor solar no rosto, que não comem alimentos que tenham vitaminas, alimentos saudáveis, que tenham minerais, que tenham vitaminas. Então, come, mas não tem nutrição. Come muito. Às vezes é gordinho, mas não come coisas saudáveis, não estão alimentados. O fato de comer muito não quer dizer que esteja alimentado. Então, uma pessoa que come só carboidrato, só come fritura, só come carne, não come verdura, não come legumes, não come frutas, então uma pessoa mal alimentada. Tem carência de vitaminas e minerais que vai repercutir na pele. Né? Vitamina D, vitamina A, vitamina C, importantíssima. Então, nós temos que
comer os alimentos que nos proporcionam essas vitaminas. Então, estresse, come mal, não dorme bem, isso é uma predisposição aos carcinomas. Fora isso, uma pessoa que já está com mais idade, que nós sabemos que na idade a gente absorve menos os minerais. Então, se você já tem acima de 70 anos, faça uma suplementação de vitaminas, porque mesmo que você coma adequadamente, muitas vezes você não está absorvendo completamente. Então, você pode tomar vitaminas, tomar minerais. Os minerais, como o zinco, é super importante para a proteção da pele. E usar o protetor solar. O protetor solar nós devemos usar no rosto, acima aqui da orelha nos homens, tá? Se você é carequinha, usa na carequinha um protetor solar de 15, pelo menos 15 a 30. O ideal, um protetor solar 30. Se a pessoa tem uma pele muito alva, muito clara, até um protetor 50. E usar também nos antebraços, nas mãos, aonde você se expõe. Mesmo que seja um dia úmido e um dia chuvoso, um dia nublado, mesmo assim tem que usar o protetor. Né? Lógico que a exposição UV dos raios ultravioletas é muito menor, mas existe ainda uma radiação para quem já é muito sensível. O que eu queria comentar é assim, eu sempre, quando o paciente começa a ter carcinoma basocelular, geralmente em pessoas de idade, de pele muito clara, tira um carcinoma, depois vem o outro ano outro carcinoma. São pessoas que têm que ir todos os anos no dermatologista. O dermatologista vai identificar e tirar essas lesões. Mas nós temos que pensar que essa imunidade está baixa, né? Porque o carcinoma está se repetindo. Às vezes é uma senhora de idade que nem é exposta ao sol, está com uma vida tranquila, mas a gente tem que investigar, fazer os exames de sangue, fazer marcadores tumorais. Às vezes, o carcinoma basocelular é a indicação de que pode haver um outro tipo de carcinoma, de intestino, que está escondidinho. Lembrando que o intestino grosso faz parte a víscera acoplada ao meridiano do pulmão. O estômago é a víscera acoplada ao meridiano do baço. Então, às vezes tem uma úlcera, às vezes tem um carcinoma de estômago, às vezes tem um carcinoma, adenocarcinoma de intestino, né? E tem alguns conflitos que são importantes e a gente observa muito esses conflitos emocionais, especificamente nos velhos, né? Nas pessoas de mais idade, que são os conflitos de separação. Os conflitos de contato. Muitas vezes a pessoa de idade está abandonada, se sente só, não tem condição de morar com alguém, ou às vezes é uma pessoa solteira que passou a vida toda sozinha, não constituiu família e se sente só na velhice. Tem mais carcinoma, pelo que eu percebo, porque são os conflitos de solidão, de separação. Às vezes a pessoa é abruptamente separada, um filho que vai morar em outro país, a pessoa já tem idade, né? Uma briga, um conflito de separação, um divórcio, uma separação traumática, uma separação, uma briga com a nora, uma briga com uma irmã, um irmão, uma pessoa que te é muito, muito querida e que haja uma briga, enfim. Tudo que é conflito de separação ou opiniões que você emite que não são aceitas são traumas de separação. Então, você emite uma opinião, você não é aceita na sua casa com aquela opinião e você se sente separada do resto da família porque você tem uma opinião diferente. Então, você se sente à parte. Isso é o sentir. Quando a gente se sente assim, isso pode gerar um conflito e esse conflito pode gerar um carcinoma de pele. Porque ele está na superfície, é o que divide você internamente, as suas emoções e o meio ambiente que você vive. Então, começa a aparecer lesões de pele. Pessoas que estão com muito conflito de imagem, né? Que não se sente bonitas, pessoas às vezes de 50 anos, 40 e poucos anos, que se acha feia, tem um conflito de imagem, olha no espelho, não se aceita, tem uma repulsa por si mesma, pode desenvolver carcinomas de pele, né? Então, a gente tem que observar pessoas extremamente preocupadas, né?
pessoas que estão vivendo num lugar onde elas se sentem invadidas, né? Às vezes é uma pessoa de idade que está vivendo no meio de uma família tumultuada. Então, foi morar com a filha, foi morar com a nora, e a família da nora ou da filha é uma família mais jovem e muitas delas com muitos problemas, e aquele velhinho ali no canto está se sentindo num conflito intenso, porque aquele ambiente agride ela não quer saber daquelas brigas. Ela já passou pela vida, já enfrentou as brigas da vida dela e agora ela tem que suportar, conviver com problemas que, na verdade, não são dela, né? Ela pode desenvolver esses carcinomas de pele mais superficiais. Então, eu estou falando hoje do carcinoma basocelular e do carcinoma espinocelular. É isso que é o tema do nosso programa. E a saída para tudo isso, eu já falei, é suplementação de vitaminas, minerais, que são super importantes, alimentação correta, não se expor ao sol, usar filtro solar e trabalhar a imunidade. Pode trabalhar a imunidade com vários tipos de fitoterápicos, de homeopatias imunomoduladoras. Existem medicamentos hoje fitoterápicos que estão até nas prateleiras das farmácias que aumentam a imunidade, né? Então, sempre aumentar a imunidade e pesquisar se essa pessoa começa a ter basocelular demais, pesquisar câncer em qualquer outra parte do corpo, né? E trabalhar a questão emocional, observar se aquela pessoa está tendo muita depressão, muita tristeza, isolamento, está se sentindo separado de tudo, esses conflitos todos de imagem, de preocupação excessiva, de angústia, né, de tristeza, tem sempre um padrão de tristeza aí. Então é isso que eu queria falar com vocês, eu espero que tenha ajudado. Fiquem atentos, você que é jovem, que toma muito sol, ou você que já tomou muito sol no passado, ou você que já tem acima de 50 anos, tome cuidado com esses carcinomas que são curáveis. O basocelular é muito, muito bem tratado. O espinocelular no começo também. Se for pegar um espinocelular mais para frente, ele é mais difícil de tratar. E o aspecto da lesão, queria deixar claro que não é negro, como costuma ser a maioria dos melanomas. Não, é uma feridinha que você toda hora tira a casquinha e nasce outra, tira a casquinha e nasce, e nunca cicatriza definitivamente. É essa lesão, principalmente no rosto e na borda da orelha e na careca do couro cabeludo, são essas lesões que você tem que ficar de olho, tomar cuidado e procurar um dermatologista. Tá bom? Muito obrigada pela audiência, pelo carinho, e eu encontro com vocês na próxima terça-feira, às 8 da manhã aqui na Mundial.